Bom dia, bem-vindo ao canal ela.com você. Pessoal, hoje eu tô em casa, como vocês estão vendo. Vim gravar esse vídeo para falar com vocês sobre casamento no civil, união estável e morar junto. Tem um pessoal aí no grupo, principalmente, os novatos, do grupo Casamento Cristão, Plano de Deus na Minha Vida. Tem gente se enganando com essa informação, né? Quero dizer para você que está chegando agora, eu sou Elanã, esse é o canal ela.com você. Se inscreva, ative o sininho para você estar recebendo as notificações com vídeos novos, tá bom? Toda semana tem vídeo novo. Essa semana eu tive um probleminha na quarta-feira, por isso os vídeos estão um pouquinho atrasados. Deu um probleminha para editar, mas tá tudo bem. Vamos lá. Casamento no civil. O casamento no civil, ele vem de um casamento feito dentro da sociedade civil, aonde emitimos uma certidão de casamento. Vamos lá, vou te explicar. Quando você nasce, você recebe uma certidão de nascimento, correto? Essa certidão de nascimento diz quem você é no seu dia a dia, né? Te coloca na sociedade. Você é apresentado na sociedade com essa certidão. Essa certidão de nascimento vai dizer o nome do seu pai, da sua mãe, quem você é, avós paternos, avós maternos, é a sua história, é a sua origem, onde você nasceu, como é que foi, né? Essa é a certidão de nascimento. Diz como você é colocado no mundo, ela te apresenta no mundo, né? É a sua identificação. Certidão de nascimento. Outra coisa, você vai ficar com essa certidão de nascimento enquanto você for solteiro. A partir do momento que você resolve se casar, você vai ter que apresentar no cartório, que é onde são feitas as leis civis, né? É um direito civil, são os direitos de cidadão. Civil, né? Ele emerge a cidadão. Então, os direitos civis são colocados na sociedade através de instituições, e uma delas é o cartório, onde são feitas certidões negativas, atestado de óbito, falecimento, nascimento, separação, casamento, né? Então, a certidão de casamento. Quando você se casa, né? 2 se torna 1 se torna 2, né? O interessante é que antes de se casar, todo mundo tem uma única certidão que identifica um sujeito, né? Mas Deus é tão perfeito que mesmo para esse povo que não crê nas leis do Senhor, na promessa que está na palavra, ele vai lá e traz a mente de um homem na terra, porque tudo que temos na terra foi inspirado por Deus, e ele faz com que na terra também seja constituída uma lei, né, tal qual era no tempo antigo, porque o casamento civil, ele vem de uma tradição no tempo da hierarquia, né, os reinos, existiam tratados entre eles. Então, como que se começou o casamento? Historicamente, né, falando, a história da história normal. Os príncipes e as princesas, existiam-se muitas, as monarquias, que era onde havia os reinos, que passava-se de pai para filho, né? Isso são os regimes de monarquia, não é como nós, que é democracia, que é o voto eleito, né? Nós não havia democracia, só havia monarquia naquela época. E todo rei, ou tinha uma esposa que era rainha, mas antes dele ser rei, ele era um príncipe, né? E os príncipes tinham que se casar com quem? Princesas, que provinham de ser filha de reis, correto? Então, essas filhas de reis vinham com dotes. Esses dotes vinham em quê? Moeda, ouro, prata, pedra preciosa e terras, né? Vinham-se com terras. Era o legado, era o dote das princesas, né? Que se tornariam rainhas, né? Então, para unir um reino ao outro e dizer o que era de quem, havia-se esse contrato civil, que realmente é um contrato, o casamento é um contrato. E esse contrato dava direito de que aquele rei ia possuir as terras daquele reino por direito por causa do casamento que ele tinha constituído com aquela rainha, né? Então preste atenção como é que Deus é maravilhoso, né? O que eu estava falando. Como Deus, ele trabalha tão direitinho lá no mundo celestial, no reino, e traz as coisas aqui para o nosso mundo. Isso fez toda a diferença, porque ali, a partir daquele momento, aquele contrato tornava-se aqueles 2 reinos um só reino, né? Ali nascia um novo reino.
e era uma única certidão. Então era uma certidão de casamento. Então os dois uniam as suas certidões e tornava-se um casamento. E dali cada um tinha uma certidão, mas era igual, né? Você que é casado pode olhar lá, tua certidão de casamento é do seu esposo, é uma só. Antigamente, na minha época, quando eu casei, há 18 anos atrás, eram 2 certidões, né? Hoje, não sei como é que tá, se você recebe uma só. Na minha época, saía 2 certidões. E para se casar no cartório, antigamente era necessário correr-se no diário oficial. Hoje também é. Porém, o diário oficial, ele é mais rápido, né? Porque tudo hoje é virtual. Então, isso é muito rápido. E o legal disso é que corria-se a notícia em todos os cartórios. Por isso que demorava. Você marcava um casamento para daqui a 3 meses, porque tinha que se correr os cartórios para saber se aquela pessoa já não tinha se passado em algum cartório para se casar, né? Realmente ela tinha que testificar que ela era solteira, né? Não podia casar 2 vezes. Porque o regime do Brasil, nós estamos dando um pouquinho de história aqui hoje, tá, pessoal? Para vocês entenderem da onde vem o casamento, como se constituiu. E eu tô falando minimamente, né? Eu não peguei assim um papel, um panfleto, anotei tudo não. Tô falando do que eu lembro de quando eu estudei lá na escola, as memórias que ficaram, tô passando para vocês. Então eu quero dizer para vocês assim, olha só, o casamento ele vem é uma instituição criada por Deus no céu e que foi trazida até a terra. Deus foi tão perfeito que ele fez isso, ele conseguiu trazer até a terra o casamento. E 2 se tornam um, né? De 2 só se tornam um. E a gente vai na palavra e diz o quê? Deixará o homem seu pai, a sua mãe, e tornará-se um só com a sua mulher, né? Deixará a casa do pai e da mãe e tornar-se um com sua mulher. E não mais serão 2, porém uma só carne, né? E isso nos mostra que o plano de Deus é perfeito para a nossa vida. Ele faz com que tudo seja maravilhoso, faz com que as coisas andem conforme a sua palavra. E aí o casamento instituiu-se e dessa forma 2 passaram a ser um, tanto no reino quanto na pessoa, né? Então, o casamento ele pega a sua identidade civil, que era de solteiro, tá? E ele também transforma o seu estado. Hoje em dia a gente tem o status do WhatsApp, né? Ele vai transformar o seu status. O seu status agora é casado, C de casado, né? Você deixa de ser um S de ser solteiro e passa a ser um C de casado. Porque você vai mudar a sua característica, né? Agora você é 2 em 1. Nunca mais você vai ser solteiro. Nunca mais, presta atenção. Nunca mais você vai ser solteiro. Você é solteiro, depois você é casado, você pode ser até divorciado. Antigamente falava-se desquite, né? Hoje em dia é divorciado, divórcio. Então, depois desse contrato, não tem a possibilidade, até porque a sua certidão de nascimento fica presa no cartório e você toma para si uma certidão de casamento. E quando você vai fazer a dissolução desse casamento no mundo civil, você tem que levar a sua certidão de casamento. Para quê? Para que seja dado baixa, porque tem o número, tem a folha, né? Como eu estava dizendo, corria-se nos cartórios de todo o Brasil para saber se essa pessoa já não era casada, por isso que demorava um pouquinho, né? Hoje com a internet é mais rápido, né? E no Brasil o regime que vigora é monogamia, é uma esposa para um homem. Isso é lei. É lei. Inclusive, se você casar e passar batido num cartório e a esposa descobrir, você é acusado de um crime que está na lei civil, de registro civil do país, no Código Civil, chama-se Código Penal, chama-se bigamia, é crime passível de cadeia, você vai pagar uma pena lá. Entendeu? Não sei muito bem qual é a pena, não, eu só sei que é um crime. A pena em si eu não sei, né? Aqui na Terra. No céu eu sei que é pecado. Aí deixa eu falar para você, presta bem atenção. Essa situação, então, no Brasil, você pode ter uma esposa para um marido. Até porque Deus não deu pra gente dois pares de genitais, de 2 órgãos, para a gente poder servir um para um e um para outro. E não pode misturar, né? É melhor você servir a um e servir a outro. Então, cada um fica com o seu, né? Nós não temos essa diversidade. Bota aqui, bota ali, bota lá. Deus não gosta disso, né? As coisas do Senhor têm que ser direito. Então, Deus constituiu o casamento. O casamento te dá todos os direitos como esposa. Todos. Você não tem nada que fique fora do casamento. Direitos civis, né?
direito de receber plano de saúde, direito de receber aposentadoria, direito de ser como é que fala? Beneficiária, queria lembrar a palavra, a beneficiária de tudo, né? Morreu, não tem que ter testamento, né? O que tinha? Tinha isso e isso, o que vai ser dividido, isso e isso. Salva casos em que há a regra de pacto pré-nupcial. Quando há pacto pré-nupcial, é colocado várias coisas que o casal decide e aquele pacto é validado junto com a certidão de casamento. Já na união estável, o nome já diz, união estável. O casamento, ele forma uma aliança, né? O casamento, ele é uma aliança, é uma aliança na presença do Senhor. Mas a união estável, não. A união estável, ela te dá direitos aqui na terra, né? É um contrato simplesmente entre duas pessoas para que você não fique desamparado, no sentido de ter um dentista, de ter um médico, como eu estava falando, né? Um plano de saúde, talvez na empresa receber alguns direitos, né? Os filhos, mas hoje legalmente está se validando a união estável por questão dos relacionamentos, né? Tudo mudou, a lei mudou, existe relacionamento homoafetivo, relacionamento de todas as maneiras, de amizades. Então, eu quero que vocês entendam que na lei do homem existe uma regra e essa regra ela é feita. Então, o contrato de união estável na lei do homem, ele pode ser validado? Pode, para a lei do homem, mas para muita coisa até na lei do homem, às vezes nem vale, dá uma confusão danada, enquanto que se você tivesse uma certidão de casamento, você resolveria, tá? E morar junto, você tem que provar, levar testemunha, né? O seguro mesmo é você ser casado. E o correto, né? Perante Deus. Então, eu quero deixar para você aqui essa explicação. Procurei ser mais claro possível. Espero que você curta, comente, dá o joinha, clica aí, dá um like se você gostou do meu comentário e para você receber novos vídeos, tá bom? Se ficar alguma dúvida, vocês podem estar mencionando aqui embaixo, né, na descrição, pode estar mencionando aí, tá me fazendo a pergunta, tá bom? Um beijo no coração de vocês. Feliz Dia da Mulher. Amo muito vocês.